Bom, enquanto o pessoal vai entrando, hoje nós vamos indo para o capítulo de número 18, o capítulo 18, que é a palavra da benfeitora. Realmente é um capítulo muito bacana, é um capítulo muito bonito. Nós vamos ter ali um processo mediúnico de materialização, né, da nossa irmã, novamente, a nossa irmã Matilde. E a nossa irmã Matilde vai conversar um pouco com o grupo, né, e vai chamar, vai oportunizar algumas pessoas ali de conversarem com ela e de solicitarem ajuda, né, no seu processo, né, no seu processo de recomeço, né. É muito interessante esse aspecto que nós vamos hoje abordar e eu acho que a gente vai aprender muita coisa com esse capítulo 18. O capítulo 18, ele vai nos ajudar a compreender qual é o trabalho que a gente vai ter na erraticidade antes de uma nova incursão na carne, antes de uma nova encarnação, né? Há um preparo, esse preparo ele tem que ser levado muito a sério, e não levar esse preparo a sério pode perder uma encarnação por completo, pode perder uma oportunidade redentora, e além de perder essa oportunidade, além de perder tempo, de atrasar o processo evolutivo, pode ainda acarretar, trazer mais cargas, né, de débitos, né, que a gente vai acumular e vai ter que depois realmente saldar esses débitos, né. Não que não existe uma misericórdia divina que cobre a multidão de pecados, mas a misericórdia ela não pode caminhar no campo da injustiça. Ela não adentra no campo da injustiça. Toda vez que chega neste campo, entra em curso a lei de causa e efeito e o processo expiatório, né? Que reconduz a alma ao caminho do bem, ao caminho do crescimento, ao caminho do progresso. Então, isso hoje, que eu acabei de falar, é praticamente um resumo, né, do capítulo 18, que a gente vai ver hoje, um capítulo muito interessante, um capítulo realmente que vai tomar da gente aí, pelo menos o dia de hoje e a próxima terça-feira. Próxima terça-feira, dia 7 de setembro, eu não vou estar aqui, então a gente nós não vamos ter um encontro na próxima terça-feira, né? Além de ser o feriado, eu não vou estar por aqui. Então a gente continua o capítulo, com certeza, na outra semana, pulando essa semana do feriado. Queria ver com vocês quem pode fazer a abertura para a gente hoje dos nossos trabalhos. Quem poderia fazer essa abertura, por favor? Eu posso fazer, Edu. Miriam, obrigado. Vamos, então, procurar tranquilizar, né, os nossos pensamentos, deixar um pouquinho de lado as atribulações, a correria, né, que porventura tivemos durante o nosso dia, serenando também os nossos corações e mentalizando o nosso Mestre Jesus. Aproveitamos esta oportunidade para agradecermos pela nossa vida, essa oportunidade de estarmos encarnados, podendo estarmos aprendendo, vivenciando experiências, e que de tudo que vivemos possamos sempre tirar disso o melhor proveito possível e o melhor aprendizado para o nosso crescimento moral, nosso crescimento espiritual, e assim irmos seguindo nessa nossa jornada. Pedimos aos nossos
mentores, os nossos anjos guardiões, que se façam presente para poder estar nos auxiliando também no estudo desta noite, que possamos tirar desse estudo também o máximo de proveito e todo o ensinamento que com certeza ele irá nos oferecer. E assim pedimos então todo o amparo, auxílio, proteção. E vamos dar início com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos então dar início ao capítulo 18 do livro Libertação, o capítulo 18, que é a palavra da benfeitora, né? Lembrando o capítulo 17, só para a gente fazer uma introdução, né? O capítulo 17, eles estão ali na casa, né? Na casa de Margarida. A casa de Margarida ela está ali protegida, né? Sidônio emprestou 10 ajudantes que estão ajudando Rubem na segurança da casa, nos trabalhos de segurança da casa, e nos trabalhos de equilíbrio energético. Muitas pessoas ali passaram por esses campos energéticos de proteção, foram ali atendidas por André Luiz, Eloy e Rúbio, né? André Luiz, Eloy e Rúbio. E eles estão ali agora aguardando chegar a noite, né? Pois como o próprio Rúbio já havia comentado, à noite eles iriam estabelecer uma oração e nessa oração eles estariam tentando, né, um contato mais direto com a nossa irmã, que é a coordenadora desse trabalho, que dirigiu o trabalho de Rúbio, né, que é a nossa irmã Matilde. Né? A nossa irmã Matilde, ela deve agora continuar a orientação, né, de Rúbio e também a orientação desses irmãos que foram ali trazidos para essa reunião. Vejam que o trabalho inicial era a libertação de uma única pessoa, né, Margarida. E quantas pessoas já foram libertadas, né? Vamos usar essa palavra no sentido mais abrangente do termo, né? Quantos já foram libertados, quantos já foram retirados dessa situação em que se encontravam num processo obsessivo, ou obsediados, ou obsediando, e já estão dando continuidade no seu processo evolutivo, já estão sendo oportunizados, né? Estão tendo essa oportunidade. E hoje, então, a gente inicia esses trabalhos. Eu vou compartilhar com vocês a tela, e aí a gente começa este trabalho. Só um segundinho. Ela está visível? Bom, o capítulo é o capítulo 18, Palavras de Benfeitor. Bom, as primeiras providências, né? A reunião noturna iniciou-se sob doce claridade lunar. Então, como eu falei, eles estão na casa, né, de Margarida, e eles terminou o capítulo 17 exatamente dizendo, olha, nós estamos esperando a noite, porque à noite nós vamos fazer essa ligação, vamos fazer essa oração e estabelecer essa ligação mental, estabelecer essa sintonia com Matilde, para ver se a gente consegue ali estabelecer essa sintonia e receber dela mais instruções de como proceder, de como trabalhar, de como agir daqui para frente, né? Então, a reunião noturna iniciou-se sobre doce claridade lunar. Rúbio assumiu a direção dos trabalhos e que congregou-nos
em largo círculo. Normalmente, esses grupos de trabalho, oração, eles são fechados em círculos. Isso é natural, tá? Não só nos livros, mas também nos nossos trabalhos, porque isso forma como se fosse um anel energético, né? Em que ali há um círculo de energias, né? Que fica circulando, as energias ficam circulando dentro desse círculo. É lógico que dentro dos componentes desse círculo, alguns estão mais bem sintonizados, outros um pouco menos. Então, o círculo em si, ele tem algumas flutuações, mas com o andar do trabalho, uma melhor sintonia de todos, ele acaba estabelecendo um equilíbrio. E esse equilíbrio, além de oferecer o equilíbrio energético de todos que estão ali, também melhora o quesito da segurança, né? A segurança do grupo também fica fortalecida, porque há ali um estado vibratório bem mais elevado, e espíritos que não se sintonizam com aquele tipo de ambiente, com esse tipo de trabalho, não conseguem ali se aproximar devido a esse círculo energético possuir realmente uma robustez, uma força muito grande. Recomendou-nos o esquecimento dos velhos erros e aconselhou-nos a atitude interior de sublimada esperança, envolvida por otimismo renovador, a fim de que as nossas energias mais nobres fossem ali exteriorizadas. Exatamente o que eu falei. Normalmente, quando a gente faz inicia um trabalho de desobsessão, antes de iniciar o trabalho, normalmente a gente pede para a equipe ali fazer um estudo edificante, deixar de fora tudo aquilo que fazia parte do dia, tudo aquilo que fazia parte das coisas que acontecem no cotidiano e se colocar inteiramente ali dentro. Esqueça o passado, construa a partir de agora. O passado é imutável, ele serve apenas para a gente olhar a história e aprender com a história, mas o futuro ele é construído no presente. Então, vamos nesse momento, né, ele sintonizar esse presente e sintonizar com essa sublimada esperança, com o otimismo renovador, a fim de que essas energias nobres ali sejam exteriorizadas e todo o campo, toda aquela atmosfera que fica naquele círculo, né, seja uma atmosfera de amor e de equilíbrio. Esse trabalho que ele está pedindo aqui é exatamente o mesmo trabalho que a gente coloca no início, sempre no início de um trabalho, de uma sessão de desobsessão ou de uma sessão por exemplo, de desenvolvimento mediúnico, de educação mediúnica. Normalmente é esse trabalho que a gente faz antes, né? A leitura edificante, aquela oração inicial, em que normalmente aquele que está fazendo a oração pede para que todos se sintonizem com seus guias e mentores, que estabeleça aquele círculo, né? Que estabeleça aquele anel de energia e que monte aquela estrutura estável e com muita força, mantendo essa sublimada, essa esperança e esse otimismo pelo trabalho que vai ser realizado. Gúbio esclareceu que ali nos encontrávamos para receber a bênção do plano superior, mas, para isso, era indispensável guardar a evidente posição de superioridade moral, porque o pensamento, em reunião qual aquela, colocava em jogo forças individuais de suma importância, no êxito ou no fracasso da tentativa. É aquilo que a gente sempre, voltando às mesmas ideias, trazendo do que ele está aplicando no mundo espiritual para o nosso mundo prático. Normalmente, numa sessão de desobsessão, a gente não precisa citar esse tipo de coisa, mas numa sessão de desenvolvimento e de educação mediúnica, normalmente todo coordenador do trabalho, ele fala sobre esse processo, que é de suma importância que todos estejam ali dentro daquela sala, todos estejam ali sintonizados com o bem, que durante o processo em que alguém esteja dando uma passividade, que você não, vamos dizer assim, não se sintonize com aquele irmão, com o que ele está passando, mas sintonize com o plano superior, oferecendo de si oração e energias para que ele possa entender, para que ele possa compreender o que está se passando, evitando baixar o teor vibratório, evitando fazer com que dentro da corrente vibratória haja ali alguns pontos falhos. E aí, havendo alguns pontos falhos, pode haver entrada de situações que não são assim tão agradáveis e não são esperadas
para aquela situação. Por isso que ele coloca, né, que é de suma importância que todo mundo esteja ali, que todo mundo esteja realmente com o coração envolvido naquilo que eles estão pretendendo realizar. Não pode estar ali pensando em outras coisas. Tem que estar sério. O seu desejo sério de estar aqui, o seu desejo sério de melhor. É isso que ele está pedindo, e é isso que normalmente a gente trabalha numa sessão de desenvolvimento mediúnico ou de educação mediúnica. É o trabalho ali do orientador, colocando sempre a seriedade do trabalho que vai ser realizado. E aqui, da mesma maneira, ele está trabalhando com a seriedade, quanto sério. Olha, isso aqui é uma coisa séria, não é um brinquedo. Nós não estamos aqui para ouvir a vida dos outros. Nós estamos aqui para ouvi-lo e orientá-lo como se nós estivéssemos passando na mesma situação e gostaríamos que alguém nos ajudasse a sair dessa situação. Esse é um trabalho, e esse é o trabalho que ele está tentando passar para esses irmãos. Olha, isso aqui é sério. Isso aqui é algo que vai refletir em vocês, na melhora de vocês, em procurar felicidade, em procurar um caminho redentor para vocês. Então, seriedade no que nós vamos fazer. De todas as fisionomias transbordavam contentamento e a confiança, quando o nosso orientador ergueu a voz em prece, uma rogativa humilde e comovente, iniciando a reunião. Ou seja, antes de iniciar a reunião, esse trabalho de sintonia, esse trabalho de informação, porque sempre antes de qualquer trabalho, mesmo de instrução, ou mesmo de educação mediúnica, ou desenvolvimento mediúnico, o nome que vocês desejarem, tanto faz, as duas coisas são a mesma coisa. Eu prefiro mais educação mediúnica. Antes da educação mediúnica, você lembrar a seriedade do trabalho, o que vai ser feito, por que você precisa estar dentro do trabalho, para que você não sofra, né, algumas consequências da tua invigilância. Num processo, mesmo dentro de uma sala de educação mediúnica, você sintonizar com a situação daquele que está sendo atendido, se sintonizar com ele e não no auxílio a ele, pode fazer com que miasmas dos sentimentos dele, vamos dizer assim, não que podem desestabilizar o teu próprio aparelho perispíritico. Você pode se sentir mal, você pode sentir as sensações que ele está passando. Então, esse tipo de sintonia não é saudável. E é isso que sempre nós pensamos, antes de iniciar a sessão, da mesma maneira que ele está falando, olha, é para estar aqui dentro, é para estar em sintonia com a espiritualidade, em oração, em pedidos à espiritualidade maior que nos atenda, que nos conduza para o caminho, que nos leve à redenção, que nos leve a sair dessa situação que nós nos encontramos. É esse o objetivo, tá, gente? Não é para devagar, não é para sair daqui. Está ali, presente. E aí ele começa a sua rogativa. Uma rogativa lindíssima, gente. Senhor Jesus, digna-te abençoar-nos, discípulos teus, sedentos das águas vivas do reino celeste. Aqui nos reunimos, aprendizes de boa vontade, à espera de tuas santificadas determinações. Águas vivas do reino celeste, né? Quem bebe dessa água jamais vai ter sede, né? É lindo, né? Ele vai trazendo o evangelho, Rubio, ele revive o evangelho a cada segundo, é lindo. Sabemos que nunca nos impediste o acesso aos celeiros da graça divina. Sempre esteve aberto, né? Batei e abriu-se-vos-á, buscai e acharei. E não ignoramos que a tua luz, quanto a do sol, cai sobre os santos e pecadores, justos e injustos. Lindo. Ele vai desenvolvendo, o bonito de Rubio é que você percebe nitidamente que ele é um profundo conhecedor do Evangelho do Cristo. Ele está citando aqui o capítulo 6 de Mateus, ali onde está: ouviste o que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem e vos perseguem, para que sejam chamados filhos de vosso Pai, que faz com que seu sol nasça sobre injustos e justos, e a chuva caia sobre justos e injustos.
E isso segue, né? Terminando a rogativa ali ao final, né? Falando sobre o reino de Deus, né? Então, ele sempre está revivendo. Isso é muito bonito, né? Quando a gente percebe que Gubbio, ele vive o evangelho como um exemplo, né? E esse exemplo que ele está dando ali perante a todos que estão ali à sua volta. Isso é maravilhoso, né? Dá essa certeza, dá essa força a quem está ouvindo, né? Essa certeza de que ali realmente é uma luz que está ali trazendo essas benesses a todos, né? Mas nós, Senhor, nos achamos enfraquecidos pelo nosso próprio descuido. E quem não, né? Quem não? Temos o peito ressecado pelo egoísmo e os pés congelados na indiferença, desconhecendo o nosso próprio rumo. Todavia, Mestre, mais que a surdez que nos toma os ouvidos, e mais que a cegueira que nos absorve o olhar, sofremos por indiferença nossa. E quanta indiferença, quantas oportunidades, né? De extremo endurecimento na vaidade e no orgulho que, através de muitos séculos, elegemos por nossos condutores. Quantas vezes a gente pede, vou voltar lá, vou fazer direito e não chega aqui, é complicado, né? Nos despenhadeiros da sombra e da morte. Mas confiamos em Ti, cuja influência santificante regenera e salva sempre. Oportunismo, oportunidade. Liberta-nos do espírito dos velhos cárceres do eu, do egoísmo. Não nos relegue aos precipícios do passado. Descerra-nos o futuro e inclina-nos a alma à atmosfera da bondade e da renúncia. Dentro da extensa noite que improvisamos para nós mesmos, pelos abusos dos benefícios que nos emprestastes. Pelo abuso dos benefícios que nos emprestastes. Tudo que nós possuímos aqui na Terra, tudo nos foi dado como empréstimo. Tudo são meios para que nós possamos nos desenvolver, meios para que nós possamos, vamos dizer assim, criar, né? Entre aspas, por ausência de uma palavra melhor, mas uma palavra melhor que me foi citada, construir o reino de Deus no coração de cada um de nós. Temos esses bens que nos são dados, que na linguagem do Velho Testamento aparecem como os muitos, e que deveriam ser e devem ser utilizados para o nosso crescimento, para o crescimento daqueles que nos são mais próximos e para o crescimento de todos, utilizando-se destes bens para a produção do bem. Lembrando que o bem é o bem de todos. Não é aquele bem que vai ser apenas para mim, ou para minha família, ou para minha cidade, ou para o meu país. Isso não é bem, isso é mal. O bem tem que ser o bem para todos, pelo abuso dos benefícios que nos emprestaste. Possuímos tão somente a lanterna bruxulante. Bruxulante é aquela luzinha que vai apagando, né? E que é muito fraquinha. Nós ainda somos essa luz ainda muito fraquinha, que acende e apaga. Ora está um pouquinho mais clara, mas na maioria das vezes está mais escura. Essa lanterna bruxulante, né? De boa vontade, que a ventania das paixões pode apagar de um momento para o outro. E é realmente, né? Às vezes as paixões aqui na Terra, né? O poder temporal, o dinheiro, que seriam os talentos que nós deveríamos utilizar para enriquecer o nosso reino de Deus, que muitas vezes a gente quer viver desses talentos amoedados no nosso cofre pessoal, né? Do nosso egoísmo, né? Essas paixões que podem, de um momento para o outro, apagar essa lanterna, que ainda é muito bruxelante, ainda, como nessa foto ao lado, né? É ainda aquela tocha que o vento bate e quer apagar a todo custo, né? O vento das paixões, e que a gente força para que ela se mantenha acesa, porque é a nossa guia, né? Guia na escuridão do caminho, que nós vamos ter que ir aumentando essa lanterna, aumentando essa tocha,
para que essa luz clareie o nosso caminho, clareie tudo que está à nossa volta. Esse é o nosso trabalho, né? Ó Senhor, livra-nos do mal que amontoamos no santuário da nossa própria alma. Abre-nos por piedade o caminho salvador que nos lança dignos de tua compaixão divina. Revela-nos tua vontade soberana e misericordiosa, a fim de que, executando-a, possamos alcançar um dia a glória da ressurreição verdadeira. A ressurreição que ele fala aqui é aquilo que nós estudamos na segunda morte, né? A segunda morte ela pode acontecer por dois sentidos, lembra? Ela pode acontecer pela destruição do próprio perispírito por um monoideísmo, chegando àquela condição ali esqueci o nome quando nós ovoide, né? Chegando numa condição de um ovoide, ou nós podemos ali ir crescendo, né? E esse perispírito crescendo, que eu digo moralmente, intelectualmente, nós vamos nos desenvolvendo, e o nosso perispírito vai ficando cada vez mais quintessenciado, até o ponto que nós ali podemos deixar esse perispírito já quase inexistente, de tão quintessenciado, e nos tornarmos espíritos puros, né? E aí é onde nós aí temos essa ressurreição verdadeira, né? Nós realmente agora somos o espírito puro que regressa de todo esse trabalho de desenvolvimento, de todo esse processo que nos aproxima do nosso Pai em sintonia, de maneira como Jesus mesmo dizia, eu e o Pai somos um, ou seja, num padrão de sintonia que agora nós, quando espíritos puros, vamos poder compartilhar com Deus. Distanciados agora do corpo de carne, ou seja, desencarnados, não nos deixes cadaverizados no egoísmo e na discórdia. Envia-nos, magnânimo, os mensageiros de tua boa bondade infinita, para que possamos abandonar o sepulcro das nossas antigas ilusões. Nesse momento, as lágrimas serenas do orientador em prece receberam resposta celestial. Por quê? Verdadeira chuva de raios diamantinos começou a jorrar do alto sobre ele, como se força misteriosa e invisível ali houvesse libertado divina corrente de claridade em nosso favor. Olha que lindo, né? Deve ser algo assim indescritível, não tem, acho que André Luiz fez aqui um esforço, né? Raios diamantinos, porque deve ser algo assim indescritível, né? Você vê a imagem, ela dá mais ou menos uma clareza, um pouco nos ajuda a aproximar mais ou menos aquilo que ele ali estava visualizando, porque é algo assim realmente que enche o coração, é algo muito belo, né? E aí nós vamos realmente para um fenômeno que no mundo material, como encarnado, e no mundo espiritual, eles existem nas mesmas proporções, guardadas as suas relativas diferenças, né? Que é a materialização. O instrutor, envolto pelo halo radioso que lhe cobria a cabeça respeitável, chamou-me num sopro de voz, ou seja, numa voz bem baixinha. André, dirige os trabalhos enquanto devo fornecer recursos, energia radiante, à materialização de nossa benfeitora Matilde. Vejo-a ao nosso lado, esclarecendo haver chegado a noite longamente esperada por seu coração materno. Cursos que ele deve fornecer. Essa que está entre chaves, aí, desculpa, esqueci o nome. Hoje eu estou com a cabeça meio ruim. Energia radiante fui eu que coloquei dentro do texto, tá? E o que é essa energia? Entre parênteses. Entre parênteses. Então, energia radiante fui eu que coloquei. Não está no livro. Por quê? O processo de materialização aqui, enquanto encarnado, ele é feito sempre pela presença do ectoplasma. O ectoplasma ele pode ser obtido através de médiuns que fazem a doação desse subfluido do fluido vital, é uma subprodução do fluido vital, e também pode ser obtido o ectoplasma
No reino animal, dos animais, os animais também produzem ectoplasma, e também do reino vegetal, que também produzem ectoplasma. Ou seja, em todos esses três reinos existe ectoplasma. Lógico que o ectoplasma do reino vegetal ele é muito quintessenciado. O ectoplasma proveniente do reino animal, ele possui ali uma rudeza muito forte, porque ele é carregado de instintos. E o ectoplasma que é fornecido por nós, ele tem uma qualidade muito mais apurada, de certa maneira que ele é utilizado normalmente nas reuniões, não só de materialização, hoje já não existente mais, né? Mas principalmente nos trabalhos de cura, pois esse ectoplasma, como eu disse, aqui no mundo encarnado, ele é um subproduto do fluido vital. E ele é utilizado em larga escala, né, pelos espíritos que coordenam os trabalhos do hospital espiritual, os trabalhos de ajuda, né, no âmbito médico espiritual. Exatamente esse é um produto que ele é muito utilizado e que ele é utilizado em larga escala. Agora, aqui nós estamos falando do plano espiritual. No plano espiritual, os processos são os mesmos, porque o médium, que é um médium encarnado, ele também é médium desencarnado, porque a mediunidade ela não se radica no corpo físico, ela é uma propriedade, ela é um conhecimento, um desenvolvimento que é do espírito. É nós que possuímos esse desenvolvimento, é nós que temos esse conhecimento, é nós que temos a possibilidade de uso desse recurso, quer estando encarnado ou quer estando desencarnado. O médium, ele é médium estando encarnado ou desencarnado, ou encarnado ou desencarnado. No plano espiritual, André Luiz dá o nome desta energia que Cúbio está ali oferecendo, e nós já estudamos lá no capítulo 9, quando Matilde, dentro daquele local onde eles receberam informações antes de iniciar, desculpa, foi no capítulo 4, aliás, antes de iniciar e ir até as trevas, ali ter o primeiro contato com Gregório, aquelas primeiras instruções naquele local onde eles estiveram, ali, da mesma forma, eles tinham, só que ali Gúbio não precisou fornecer essa energia radiante. Outros ali é que forneceram. Aqui, nesse local, nós temos apenas Gúbio fazendo esse trabalho, demonstrando aqui o potencial desse nosso irmão. Esse irmão não é vamos dizer assim, um espírito qualquer. A gente percebe nitidamente que ele é um espírito que tem ali já uma desenvoltura e um desenvolvimento muito grande. De maneira que fica muito claro quando ele olha, quando ele coloca no quadrinho abaixo, vejo-a ao nosso lado. Ou seja, só ele era capaz de ver Matilde nas condições quintessenciadas de perispírito que ela se encontrava ali. Matilde possui um perispírito, só que tão quintessenciado que nem mesmo André Luiz e Eloy eram capazes de vê-la ali. Mas a elevação espiritual que Gúbio se encontra, ele consegue vê-la. Ou seja, aqui nos fica muito claro com quem que nós estamos falando, com quem que nós estamos aqui aprendendo. Nós estamos aqui aprendendo com um espírito de uma elevada hierarquia, de uma condição elevada de hierarquia espiritual, com um conhecimento muito grande, muito grande. Isso já ficou muito claro por toda a obra. Toda a obra nos mostrou isso. Mas aqui fica mais patente ainda, quando ele faz essa afirmação, vejo-a ao nosso lado. Ou seja, deixa entender claramente que nem André Luiz e nem o Eloy eram capazes de ver na estrutura em que se encontrava Matilde naquela situação. E tão quintessenciado que era o seu perispírito. E vocês veem que aqui, este já é o quarto livro de André Luiz. André Luiz já tem um desenvolvimento relativo. Ele ainda é um habitante do nosso lar, é um habitante lá da quinta esfera. Mas ele já tem um certo desenvolvimento, tanto que ele foi convidado para acompanhar Gúbio, mesmo Gúbio, no início do livro, já tendo falado para eles, olha, eu sou capaz de fazer esse trabalho sozinho, mas eu vou levar tanto o Gúbio e o Eloy, eu vou levar vocês, porque eu quero que vocês aprendam, eu quero que vocês se desenvolvam.
Eloy, a gente ficou depois sabendo que tinha um outro motivo, além dele aprender, ele precisava estar ali, porque havia um outro motivo que nós já estudamos. Tinha um problema ali que ele precisava resolver com o irmão dele, e era um processo obsessivo em que ele precisava fazer parte. Então, tudo muito bem trabalhado, tudo muito bem idealizado, não acontecem acasos, e aqui fica muito claro, fica muito patente para nós o Bubi, a expressão espiritual que ele possui, né? Então ele avisa para André Luiz, olha, eu vejo a Matilde aqui ao nosso lado, vocês não estão vendo, mas ela já está aqui. E eu, então, eu vou entrar agora em profunda meditação, em profundo ligação mental, e vou fornecer essa energia radiante para que ela possa se materializar, para que ela possa, a partir dessa energia que eu vou fornecer para ela, para que ela possa ali se mostrar visível para nós e estabelecer um diálogo conosco, né? Então, esse é o processo que ele está iniciando. Antes, porém, o reencontro com o Gregório. Isso tudo está acontecendo, tá, gente? Antes desse encontro. A gente já sabe que haverá um encontro por aqui, ela já deixa isso muito claro, né? O Rubio já deixa muito claro que ele sabe que Gregório não vai deixar isso de lado. Que, além de ter libertado Margarida, eles, de certa maneira, libertaram muitos outros espíritos, tiraram muitos trabalhadores que trabalham para Gregório, que estão sendo ali atendidos, ou seja, grande parte daqueles 60 obsessores que Gregório tinha enviado para trabalharem sobre Margarida, boa parte deles estava ali junto com o Rubio, tentando deixar o passado para trás e construindo, a partir daquele momento, um novo futuro, abrindo esperanças de uma nova renovação. Então, Rubio tinha certeza absoluta, né, que Gregório não ia deixar isso de lado. Então, por isso que ele coloca aqui, antes, porém, o reencontro com Gregório, em companhia e bem-aventuradas entidades que a assistem, pretende ela falar-nos de maneira tangível, visível, encorajando quantos aqui hoje se candidatam ao serviço preparatório de ingresso em círculos superiores. Ufa, eu também. Você já imaginou o Rubio chamar você assim num soprinho assim, olha, eu vou ter que me concentrar aqui agora, eu vou fornecer o material, a energia radiante, para que a nossa mentora, coordenadora, possa se materializar e conversar, mas como eu vou estar em profunda meditação, em profunda concentração para isso, eu não tenho condições de levar o trabalho adiante. Então, eu passo para você o cajado, você que vai conduzir os trabalhos, né? Tremi, eu também tremeria, juro mesmo, né? Tremi perante a ordem, mas não hesitei. E eu digo sempre o seguinte, né? Para todas as pessoas, quando surge uma oportunidade, não tremam. Tremer é natural, mas não hesite. Não deixe passar. Porque a gente nunca sabe quando pode surgir uma nova oportunidade. Pode demorar muito tempo. Pode demorar anos. Pode ser que nem surja nessa encarnação. Então, houve uma oportunidade, abrace a oportunidade. Abrace a oportunidade. Faça o seu melhor. Dê o seu melhor. Dê o seu melhor. E é isso que é importante. O que é importante é fazer aquilo que vem do coração. Fazendo aquilo que vem do coração, vá em frente. Não espera recursos, não espera, eu preciso me preparar, eu preciso ter mais recursos. Não, faz com aquilo que você tem nas suas mãos. Faz com aquilo que você sente no seu coração. Vá adiante. Não perca nunca nenhuma oportunidade. Tremer é normal. Quando vem um convite, por exemplo, olha, eu precisaria que alguém fizesse palestra semana que vem. Você pode fazer palestra? Às vezes você fala assim, nossa, semana que vem? Puxa vida, você não tem tempo, né? Respira fundo, vamos em frente. Vamos ver o que pode ser feito. Se há possibilidade dentro da nossa agenda, se naquele dia eu não tenho outra coisa para fazer, ou seja, tem a oportunidade aparecendo na minha frente, vamos em frente, pegue, vá em frente, faça o que dá para você fazer dentro do seu coração, entendeu? Sempre que aparecer, o tremor, aquele impacto sempre vai ter,
mas não deixa passar a oportunidade. Não hesite. É o que André Luiz aqui está deixando muito patente para a gente. Não hesite. Apareceu a oportunidade, pega a oportunidade, vá em frente, dê o seu melhor, ofereça o que você tem de coração, que com certeza vai acolher e vai atender muita gente. Não deixe passar nunca nenhuma oportunidade. Tomei-lhe o lugar sem detença, enquanto o sábio mentor se recolhia em profunda meditação. Reparamos em silêncio que luz brilhante e doce passou a irradiar-se do seu peito, do semblante e de suas mãos em ondas sucessivas. O mesmo processo, gente, quando um médium que fornece esse ectoplasma, se você tem ali um vidente na sala, ele vê exatamente essa descrição que ele está colocando aqui, tá? Irradia-se esse ectoplasma, normalmente por todos os orifícios, olhos, ouvidos, nariz, boca, e às vezes sai pelo umbigo, pelo peito, ou seja, essa energia ela se irradia por todo a psicosfera do médium, por toda a psicosfera do Gúbio, como ele estava ali descrevendo, né? Fornecendo essa energia, né, que sai e ali ela é direcionada, né, coordenada pelos espíritos que trabalham ali, para que haja a materialização da nossa irmã Matilde, né? Em breves instantes, aquela massa luminescente adquiria contornos mais definidos. Se vocês um dia procurarem pela internet, procurem uma médium de materialização chamada Ana Prado. Ela é de Belém do Pará, foi do início do século XX, né? Ela é uma das médiuns de materialização que mais se tem trabalhos, a própria FEB tem muitos trabalhos dela, ela foi muito estudada, né? E todos que ali escrevem e que presenciaram esse fenômeno de materialização falam dessa massa luminescente que vai adquirindo os contornos e vai dando ali a ideia da pessoa que vai ali se materializar e que vai ali trazer alguma mensagem, uma informação. É muito interessante isso. Quem puder e que tiver interesse em conhecer um pouco mais, se aprofundar um pouco mais nos processos de materialização, procure por Ana Prado. Ela é uma médium de Belém do Pará, do início do século XX. A FEB é rica em trabalhos de Ana Prado, tá? Mais alguns instantes e Matilde surgiu diante de nós, venerável e bela. O fenômeno da materialização de uma entidade sublimada, ali se fizera prodigioso aos nossos olhos, em processo quase análogo ao que se verifica nos círculos carnais. Como eu falei, há diferenças aqui das energias que são utilizadas aqui e das energias que são utilizadas no plano espiritual. Nós não podemos esquecer que as energias que são utilizadas aqui, enquanto encarnadas, elas estão presas a uma ciclagem que não ultrapassa nunca os 300.000 quilômetros por segundo, tá? Quando nós estamos no plano espiritual, essa ciclagem ela é muito mais elevada, muito mais elevada. Por isso as energias são, de certa maneira, muito diferentes nesse quesito. Aqui elas têm um padrão vibratório muito mais baixo, enquanto lá os padrões vibratórios são muito mais elevados. São lugares diferentes. O mundo espiritual é diferente do mundo material em quesito de estado vibratório. São estados vibratórios diferentes, tá? Por isso que é processo quase análogo que se verifica aqui nos círculos canais. Eles são muito próximos, né? É interessante de perceber que mesmo num lugar como esse, nós estamos aqui praticamente, gente, como aqui onde nós estamos encarnados, né, no planeta Terra, como diz assim, na superfície terrestre, né? Ou seja, o estado vibratório dessa região é um estado vibratório muito pesado. E mesmo assim, ele conseguiu fornecer essas energias e esse processo para que ela se materializasse ali de forma tangível e visível a esses irmãos que ali num estado vibratório muito, muito baixo, muito, muito assim, longe
um estado vibratório um pouco melhor, né? Então, é realmente quase que um milagre isso daqui. E deve ter sido, assim, um fenômeno lindo de se apreciar, muito bonito. Ante a benfeitora, muitos dos presentes prosternaram-se, dominados de incoercível emoção. Lógico, né? Vendo uma beleza daquela materialização ali, é algo que, nossa, qualquer um ali encheria os olhos, né? É muito lindo, né? A abnegada protetora endereçou à Assembleia um gesto de bênção e falou em voz pausada e emocionante, depois de ligeira saudação. Meus amigos, todos aguardais a hora feliz de abençoado retorno à esfera do recomeço. Entretanto, a dádiva do vaso de carne é inapreciável bênção divina. Traduzindo, né? Ela fala tão elevada que a gente precisa ir traduzindo e trazendo para um entendimento mais farto para nós, né? Todos ali estão aguardando o momento para retornar a um aparelho físico, para recomeçar. Afinal de contas, todos já estão cansados de ali ficarem no plano de sofrimento e querem reparar o seu caminho, querem reparar os erros do passado para continuar o seu processo evolutivo em busca da felicidade. Todos nós buscamos a felicidade. Então, todos estão ali aguardando a oportunidade de uma nova encarnação. Agora, a dádiva da reencarnação, do vaso de carne, que é a reencarnação, é uma inapreciável bênção divina. É algo que é tão majestoso, tão belo, tão formoso e tão bom para nós, porque nos permite refazer o passado e projetar um novo futuro, construir o reino de Deus dentro do coração e procurar essa felicidade. É algo majestoso, de inapreciável bênção divina. Não busqueis a reencarnação tão somente pelo desejo de esquecimento. Não queiram vocês que estão pensando em recomeçar, que apenas pensar no esquecimento. Ah, não, eu vou encarnar, e quando eu encarnar, eu vou ter essa bênção do esquecimento. Mas o que adianta ter o esquecimento se eu vou para a carne novamente e lá, pelo esquecimento das besteiras que eu fiz no passado, eu vou fazer as mesmas besteiras de novo, vou complicar mais ainda a minha vida. Quer dizer, não se prendam a isso, não se prendam a esse esquecimento. Esse esquecimento é muito bom, é muito útil, porque nos vai ajudar a nos aproximar ao vítimas e algozes, para que a gente possa se recomeçar, se restabelecer, mas não se prendam a esse esquecimento. Há de haver um preparo. Senão, esse esquecimento ele pode ser apenas algo que vai te trazer mais prejuízo. Não busqueis a reencarnação tão somente pelo desejo do esquecimento, nos sonhos do mundo, que as tentações do campo inferior podem transformar em pesadelo. Ou seja, aquilo que eu falei, se você deixar simplesmente, eu vou para lá porque eu encarnando, eu vou esquecer. Tudo bem, mas se eu não me preparei, eu vou cair nos mesmos problemas. Eu vou transformar minha vida no mesmo pesadelo que ela era antes. Então, precisa se preparar. Não conte com o esquecimento para isso. O esquecimento, como eu disse, ele é muito bom para que a gente possa ali trazer o algoz e a vítima juntos e tenha ali um tempo para que eles possam ali se harmonizar e, a partir de um determinado momento, ir se restabelecer no passado e se harmonizando e se perdoando pelos atos do passado. A vida que nós conhecemos até agora é contínuo processo de aperfeiçoamento. Não basta desejar. É imprescindível orientar o desejo na direção do bem infinito. Ou seja, a vida é um processo contínuo de aperfeiçoamento. O que ele está querendo dizer? Que todas as encarnações são solidárias e que uma encarnação ela é continuidade de uma encarnação anterior. Ela sempre dá continuidade, oferecendo àquele que reencarna a possibilidade do recomeço, a possibilidade de ele reparar. O que é a expiação? A expiação nada mais é do que colocar a pessoa no momento em que houve a queda. Ela estava caminhando, em um determinado momento ela caiu, ela cai, e o que faz a expiação? Ela
traz você novamente para aquele ponto um passo antes da queda, para que agora você possa dar continuidade sem cair. Pode até voltar a cair por uma imprevidência, por uma falta de preparo seu, mas o objetivo é da reencarnação e da expiação é de colocar exatamente no mesmo ponto antes da queda, para que você possa fazer um caminhar linear, possa continuar o teu processo evolutivo. Mas para isso não basta apenas desejar, tem que ter um preparo. Desejar é bom, eu desejo reencarnar, mas você se preparou para isso? É imprescindível orientar o desejo na direção do bem infinito. Ou seja, eu tenho o desejo de fazer melhor, mas eu preciso me orientar para fazer isso. Eu preciso ter um caminho, eu preciso ter uma rota para me fazer isso. Fez ligeira pausa e, talvez respondendo a alguma argumentação mental de muitos, prosseguiu. Bom, nesse nível em que se encontra tanto Gubbio como Matilde, Gubbio já deu isso lá no passado, já demonstrou isso para nós, e aqui Matilde também demonstrando, os nossos pensamentos são como se fossem livros abertos. Eles sintonizam os nossos pensamentos e sabem exatamente o que nós estamos pensando. Lembre-se, eles estão no mundo espiritual. No mundo espiritual, o teu perispírito, o teu pensamento reflete no teu perispírito. E esses irmãos, eles observando o teu perispírito, eles sabem aquilo que você está pensando. Lembram lá quando nos grandes juízes, que pela aura mental eles conseguiam dizer exatamente o que trouxe cada um deles até aquele ponto? A mesma coisa aqui, entendeu? Não julgueis, seja eu excepcional emissária do reino de luz. Ela é um espírito elevado, mas não é uma emissária do reino de luz, assim, não é uma grande sacerdotisa, uma grande... Não, ela é uma trabalhadora do Cristo, como qualquer um de nós, e que está ali para trabalhar pelo bem do próximo, fazendo ao próximo aquilo que gostaria que fosse feito em igual circunstância. Meus pés permanecem ainda marcados pelo passado obscuro e meu coração ainda guarda cicatrizes recentes e profundas, experiências amargosas que os dias incessantes até agora não conseguiram apagar. Não me atribuam, portanto, nomes e títulos que não possuo. Interessante isso, né? Sou simplesmente vossa irmã de luta, humildade, né? Interessada em acordar-vos para a sublimidade do futuro. Nosso coração é um templo que o Senhor edificou a fim de habitar conosco para sempre. Onde se constrói o reino de Deus? No coração do homem, né? No coração do ser humano. E esse é o templo, né? O templo de Deus é o templo que, ali, uma vez construído, nós vamos poder sintonizar com o nosso Pai, manter essa sintonia, né? Gloriosas sementes de divindade esperam-nos a harmonia, esperam-nos a harmonia e o ajustamento interiores para desabrocharem dentro de nós, para crescerem de dentro para fora, né? Arrebatando-nos às esferas resplandecentes. A aquisição das virtudes iluminativas, no entanto, e aí é que é o importante, né? A aquisição das virtudes iluminativas, ou seja, a aquisição dessas virtudes que vão te guiar e iluminar o teu caminho, no entanto, não constitui serviço instantâneo da alma, suscetível de efetuar-se de um momento para outro. Não imaginem que este trabalho de clarear o caminho, de preparar para a reencarnação, para preparar para se reabilitar no mundo, que é uma construção que vai ser feita assim com estalar de dedos, que vai ser uma coisa assim praticamente simultânea, ou que vai cair do céu. Não. Isso vai exigir trabalho e esforço incessante no bem. Não há outra forma. Comentário meu. O reino de Deus está dentro de nós. Muitos o esperam numa região demarcada que denominam céu, para onde esperam ir após a morte. No entanto, não precisamos morrer para encontrá-lo. Ele já está ao nosso alcance, no nosso coração, que, como disse Matilde,
é um templo que Deus edificou para que habitemos com ele. Como eu falei, né? É o próprio coração aonde se edifica o reino de Deus, é onde nós estabelecemos a sintonia com o Criador. Como ensinou Jesus, vós sois deuses, com D minúsculo, lógico. Temos a divindade dentro de nós, em forma de semente, que desabrocharão à medida que formos nos amoldando à sua lei, despojando-nos de nossos sentimentos inferiores e entrando em sintonia perfeita com a harmonia do universo, quando você edificar o reino de Deus dentro do coração. Quando alcançarmos esse objetivo, seremos então arrebatados às esferas resplandecentes. É a ressurreição definitiva, né? A segunda morte. Como disse a benfeitora, todavia, são aquisições que somente alcançaremos com muita luta, muita dor, muito sofrimento e muita renúncia em favor do próximo, através das reencarnações sucessivas. Ninguém se sublimará de um momento para o outro. Ou seja, eu resumi tudo o que ela quis dizer e que já fui abrindo, eu coloquei num comentário que acho que isso ajuda a sintetizar um pouco mais. Volto a dizer, o linguajar da Matilde é linguajar de espíritos realmente mais evoluídos. Você percebe isso normalmente em Joana de Ângeles, no próprio Emmanuel, mas o próprio linguajar do nosso irmão André Luiz, você percebe que quanto mais ele vai se elevando intelectual e moralmente, ele vai melhorando a qualidade das palavras, ele vai adensando mais a ideia, trazendo coisas com mais adensamento, em que você possa mergulhar com mais profundidade e obter mais informações daquilo que ele coloca em poucos parágrafos, né? Isso é muito belo, muito bonito de se apreciar. Somos, cada qual de nós, um imã de elevada potência, ou um centro de vida inteligente, atraindo forças que se harmonizam com as nossas e delas constituindo o nosso domicílio espiritual. Veja uma descrição extremamente adensada do que é o umbral, do que é as trevas e do que é o abismo. É como se todos nós ali fôssemos imãs e atraíssemos ali, ou seja, por sintonia e por sintonia e por atração, vamos atrair para perto de nós todos aqueles que pensam da mesma maneira que nós. E vamos criar aquela região em torno de nós a partir do nosso próprio pensamento, constituindo ali o nosso domicílio espiritual. Trevas, abismo, umbral, nosso lar, o lugar onde você se encontra. Percebem que, como eu disse, o espírito, quanto mais evoluído, mais ele adensa as informações, ele entrega para você um conteúdo com muito mais quantidade de coisas, de informações e de clareza naquilo que ele coloca. Isso é muito belo a gente ver, né? E Matilde aqui, ela é especialista. Todo o trabalho do capítulo 18, 19, do próprio capítulo 20, nós vamos encontrar sempre ela trazendo de uma forma muito adensada as informações. Isso porque eu acabei resumindo, tá, gente? Não estão todas aqui. Eu trouxe aquelas que traziam uma quantidade de adensamento maior. Aquelas em que o adensamento era menor e que a própria leitura nos fazia compreender, eu não as coloquei, tá? Então, existe realmente, não, vamos dizer assim, todas as recomendações que ela coloca nesse capítulo, não estão todas nos slides. Eu tirei aquelas que eu julguei, olha, aqui tem mais coisa adensada, o que vale mais a pena a gente dar uma aprofundada, perceber um pouco mais o que ela está querendo dizer. A criatura encarnada ou desencarnada, onde estiver, respira entre os raios de vida superior ou inferior, que emite ao redor dos próprios passos, cria o ambiente aonde se encontra. Todos nós exteriorizamos energias, com as quais nos revestimos, e que nos definem muito mais que as palavras. Volta a dizer, o teu perispírito, você não precisa lá no mundo espiritual falar absolutamente nada de você. Porque a tua roupagem espiritual, o teu perispírito te define. Está tudo ali. Basta olhar. Basta olhar. Se vocês lembrarem, André Luiz recebeu
logo no primeiro livro, lá em Nosso Lar, lembra? Eu vou voltar a lembrar de uma mesma situação que eu sempre falo, quando ele olha ali naquelas muralhas que não existem, né? Mas aquelas muralhas que cercam a cidade de Nosso Lar, que é aquela mulher que batia nas muralhas, que pedia para entrar, e que o nosso irmão ali chega e Andrés pergunta por que não deixa ela entrar, né? E o nosso irmão ali, Clarence, fala para André Luiz assim: observe mais atentamente o perispírito dela. E aí é que ele faz uma observação maior e ele vê aqueles fulcros, aquelas manchas. E ele pergunta: o que são essas manchas? Ele falou: todas essas manchas são abortos que ela realizou ou ajudou a realizar. E ela não se arrepende disso, ela não tem arrependimento por isso. Ela quer apenas se sentir salva, ela quer apenas adentrar aqui para deixar o sofrimento, mas ela não tem arrependimento. Ela não se arrepende dos atos que ela praticou. Ela ainda, se fosse colocada numa igual, numa similar circunstância, ela voltaria a cometer os mesmos desatinos. Então, o nosso perispírito, ele traz gravados em nós, por isso que eu coloquei, com as quais nos revestimos e que nos definem muito mais do que as palavras. Não precisa dizer nada, 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 nada. Porque o seu perispírito diz exatamente quem você é. Não há nada a encoberto. Tudo é muito visível. Comentário, novamente meu, é a lei de sintonia, explicada de maneira clara e simples. Através de nossos atos e pensamentos, emitimos energias, fluidos, que podem ser bons ou maus, de acordo com a qualidade do que agimos e pensamos. Por intermédio dessa emanação fluídica, atraímos forças magnéticas de idêntica natureza, que se harmonizam com as que emitimos e nas quais estaremos mergulhados, sofrendo suas influências no campo físico e psíquico, não só no campo físico, mas também no psíquico. Nós vimos isso quando fomos atender lá o filho do nosso irmão ali, o Leôncio, né? Desculpa, o Saldanha, né? Que estava ali no hospício. Então, nós vimos que isso estava dentro tanto do campo físico, porque o filho do Saldanha estava encarnado, né? E vimos também no campo psíquico o que aquilo gerava dentro dele, né? As alucinações, né? Então, dentro dos dois campos, essa emanação fluídica que emitimos é a nossa verdadeira identidade, é aquilo que nós somos. Por isso é que no plano espiritual, o espírito não tem como disfarçar sua evolução, suas intenções e seus sentimentos. Nem pense em fazer isso, não tem como. Sem a proteção do corpo físico, o espírito se desnuda e não pode mais se utilizar de aparências nem de palavras ocultar a sua real situação. Não dá para vestir máscaras. Lá não existem máscaras. Não existem máscaras. Somos todos candidatos à bênção do retorno ao plano físico. Ou seja, enquanto nós não chegarmos à condição de espíritos puros, somos espíritos errantes. E ela se inclui. E ela se incluiu. Por isso que ela colocou, somos todos, ela não se excluiu disso, somos todos candidatos à bênção do reino ao plano físico. Ela ainda é um espírito errante que precisa continuar reencarnando para continuar seu processo evolutivo. Ela não é um espírito puro, deixa claro isso. Mas de que nos valeria o retorno à oficina da carne sem conhecimento das obrigações que nos competem ante a justiça divina? O que adianta a gente voltar lá só para ficar se gateando aqui, dando uma passeada? Não viemos aqui para fazer turismo, nós viemos aqui, qual é o objetivo da encarnação? Deus vos impõe a encarnação com o objetivo de vos fazer progredir. O objetivo é o progresso. Se a gente vem aqui só para fazer turismo, desculpa, perdeu uma encarnação, perdeu tempo e agravou mais a tua situação. Isso é muito triste. Então, tem que ter esse comprometimento. O que nos adiantaria o temporário esquecimento do passado sem nos integrarmos à responsabilidade, à maior força capaz de nos socorrer nos círculos de matéria densa e que se traduz em tendência nobre a persistir conosco? Que nos adiantaria o temporário esquecimento do passado sem nos integrarmos a uma responsabilidade? Temos que ter responsabilidade. A maior força capaz de nos socorrer nos círculos de matéria densa, que se traduz em tendência nobre e persistir conosco,
já vivemos muitas vezes, estamos com as pessoas certas para ajustarmos os nossos corações e resolvermos os nossos problemas. Na reencarnação, ninguém erra de endereço. A cegonha nunca derruba ninguém no endereço errado. Fiquem tranquilos, isso não acontece. Você está no lugar certo, com as pessoas certas, para fazer a coisa certa. A volta à vestimenta física é uma bênção que poderemos conseguir à custa de generosas intercessões. Sim, poderemos conseguir à custa de generosas intercessões. Mas, vamos adiante, para a gente perceber como é que isso funciona, né? Quando não nos faltem méritos para obtê-la, no instante oportuno, por nós mesmos, tanto quanto é possível conseguir trabalho digno na esfera da crosta, movimentando amigos que nos conduzem aos objetivos disputados. Ou seja, é possível conseguir por generosas intercessões, por amizades. É até possível, quando você não tem méritos para tudo isso. Mas você precisa se movimentar, você precisa crescer, você precisa aproveitar essas oportunidades. Eu citei muito isso, eu quis manter muito isso daqui, porque nos leva a refletir no próprio caso do próprio André Luiz, né? Ele foi recolhido para nosso lar muito pelos créditos que a mãe dele tinha, muito pelos próprios, como ele coloca aqui, movimentando amigos, né? Movimentando na esfera espiritual essas generosas intercessões, muito dessas intercessões que ali se fizeram e que possibilitaram que ele fosse recolhido para nosso lar. Ele poderia ter que ficar mais tempo, mas visto a todo esse trabalho que ali se sucedeu, isso ocorreu de uma forma um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco antes, mas ele tinha que aproveitar essas oportunidades. E aqui, da mesma maneira, a gente vai ver todos esses casos aqui que Gubbio atendeu, que foram movimentando amigos, né? As amizades que Gubbio foi fazendo ali com Saldanha, com Leôncio, com Gaspar, que foi atendendo e foi criando no coração de cada um aquele sentimento de gratidão, né? Que é exatamente esse movimento, de que é todo esse trabalho de regeneração e de recuperação. Ninguém consegue sair do nada, né? O próprio irmão Saldanha explicou isso para André Luiz, né? Dizendo para ele, olha, conhecimento eu tinha, leitura não me faltava, mas eu preciso desse movimento desses amigos. E eu encontrei em Gubbio esse amigo que me deu a mão, que me mostrou o caminho, que me conduziu pelo caminho, e eu vou aproveitar isso agora, né? Então, a gente tem essas generosas intercessões. Sim, o plano espiritual nos ajuda a todo momento, e a gente tem que aproveitar isso. É isso que ela está querendo dizer para eles. Haverá generosas intervenções com todos vocês, mas vocês precisam se esforçar, vocês precisam aproveitar, criar amizades, desenvolver gratidão no coração das outras pessoas, desenvolva a gratidão no coração das outras pessoas, para que outras pessoas possam te ajudar em todo esse processo. Ou você pensa que você vai conseguir fazer isso tudo sozinho? Não dá para fazer tudo sozinho. Volto a dizer aquilo que eu não canso nunca de dizer: ninguém faz nada sozinho. Não dá para fazer nada sozinho. Juntos somos mais fortes. Juntos nós crescemos. No entanto, conjunção adversativa, qual ocorre a muitos encarnados que localizam em respeitáveis quadros de serviço, tão só para usarem direitos que nada fizeram pelos merecer, com flagrantes abusos das leis que nos regem as ações, muitas almas procuram o santuário da carne, formulando precipitadas promessas, e nele penetram, agravando os próprios débitos. Ou seja, pelo fato, no entanto, por às vezes não se prepararem, por não usarem dos recursos que pediram. Todos os recursos que nos foram dados aqui na Terra são para quê? Né? São meios, não são fins. Todos esses meios que deveriam ser utilizados para a construção do reino de Deus em nós e em todos nós, auxiliando o próximo, fazendo o bem, e às vezes, de uma maneira precipitada nessas promessas, acaba ali se agravando os próprios débitos, né? Essa figurinha de baixo, ela é muito decisiva nesse sentido, né? Ou você muda ou tudo se repete, né? Ou você se
se prepara e vai decidido a mudar, então tudo vai se repetir. Vai ficar andando em círculos, vai buraco no chão, né? Tímidas, levianas ou inconsequentes, aproveitam o estágio bendito na esfera carnal, aproveitam a reencarnação para repetirem as mesmas faltas de outra época, com absoluta perda do tempo, que é patrimônio do Senhor. Ou seja, o tempo é importantíssimo, né? Houve um tempo na eternidade, né? Ou seja, quando nós somos criados ali simples e ignorantes, nós entramos a esse tempo, né? E nós só vamos sair desse tempo, né? E adentrarmos a eternidade quando nos tornarmos espíritos puros, né? Antes disso, estaremos dentro desse tempo. Então, não vamos perder esse tempo, né? Vamos abreviar esse tempo, né? Aproveitando as oportunidades que nós vamos tendo, né? Matilde, rogais o regresso à sombra protetora da carne, no propósito de desfazer os sinais desagradáveis que vos marcam a veste espiritual. Rogais regresso à sombra protetora da carne, no propósito de desfazer os sinais desagradáveis que vos marcam a veste espiritual. Traduzindo, né? Vocês estão pedindo para reencarnar para ver se dá um jeito de limpar um pouco esse perispírito denso, pesado, cheio de manchas, cheio de marcas, cheio de estigmas de um passado virtuoso, né? Então, é isso que vocês estão pedindo? Tá. Já armazenasse suficiente força para esquecer os males que vos foram causados na crosta da terra? Você já tem força suficiente para perdoar e para esquecer aquele passado e começar daqui para frente construir um novo futuro? Vocês já estão preparados para quando ver o inimigo, não tratá-lo como inimigo, mas tratá-lo como um irmão de caminhada? Você está preparado já para isso? Olha que pergunta bonita, né? Reconheceis os vossos erros? Você já reconheceu que você errou pra caramba? A ponto de aceitar a necessária retificação? Você já parou para pensar e reconhecer um monte de coisa errada que você fez e que possivelmente você possa ter que nascer numa Somália ou numa Uganda, tomar sopa de pedra, ou nascer numa cadeira, relegado a uma cadeira de roda, ou cego, surdo, mudo, ou com qualquer outra deficiência? Você já pensou? Você já conheceu, já começou a meditar contigo mesmo a respeito disso? Você já está preparado para isso? Fortaleceste o ânimo a fim de examinar as necessidades que vos são peculiares, sem aflições alucinatórias? É exatamente o que eu disse antes, ele está colocando aqui, ó, necessidades que vos são peculiares. Necessidades. Se você espolhou os bens, não soube administrá-los, agora você pode nascer uma ausência completa de bens para que você possa aprender a valorizá-los. Você já está preparado para isso, sem uma aflição alucinatória, sem se alucinar com o que vem pelo porvir? É necessário. É necessário retificar, é necessário crescer, é necessário aprender. Você já está preparado para refazer os erros do passado e recomeçar novamente? É isso que ela está querendo dizer. Percebam? A linguagem é um pouco complicada, mas é isso que ela está querendo nos dizer. Aprendestes a servir como Cordeiro Divino? Parece aquela palestra que a gente fez, né, do NEP São Paulo, né, o Cordeiro Divino, o Filho de Deus que veio aqui para nos libertar, para nos mostrar o caminho da verdadeira libertação. Aprendestes a servir como Cordeiro Divino? É o sacrifício pessoal na cruz da incompreensão humana? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Quem lá pendurado no madeira, com as mãos pregadas e os pés pregados, depois de ter apanhado, depois de ter sido lapidado praticamente ali no chicote, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Anulando na própria alma as zonas viciadas de sintonia com os poderes das trevas? Já auxiliaste o companheiro de caminho evolutivo e salvador com intensidade e eficiência que vos justifiquem a rogativa de colaboração intercessora?
Vocês já trabalharam aqui ajudando esses companheiros do caminho evolutivo que erraram como você? Você já ajudou alguns? Você já desenvolveu no coração das pessoas, como o Google nos ensinou, a gratidão? Com intensidade e eficiência que justifiquem essa rogativa colaboração intercessora, ou seja, que estes que hoje se sentem ali agraciados, que foram agraciados por você, que fizeram, que sentem a dádiva no coração, que sentem ali a gratidão e que vão te estender a mão e vão te ajudar, você já criou todo esse vínculo de gratidão? Você já construiu tudo isso? Que boas obras já efetuaste? O que você fez aqui? Você já construiu coisas que realmente possam trazer força e possam te ajudar durante a romagem no corpo carnal, a fim de rogar dos vossos recursos do céu? Com quem contais para vencer nas experiências por vindouras? Acreditais, porventura, que o lavrador recolherá sem plantar? Vocês acham que vocês vão colher aquilo que vocês não plantaram? Não, vocês vão colher aquilo que vocês semearam. Vocês têm que refazer o caminho, vocês têm que ir lá e refazer, reconstruir o caminho, aprendendo com isso. Bom, gente, daqui para frente, ela vai continuar a falar, só que nós já estamos 5 minutos além do nosso que a gente combinou. E eu acho que tem tanta coisa para a gente conversar que eu acho prudente da nossa parte nós, a partir da próxima, não na próxima semana, porque dia 7 eu não vou estar aqui, então semana que vem a gente não vai ter o nosso curso, mas na próxima terça-feira a gente abre novamente, a partir, começando dessas prerrogativas que ela está colocando e que ela vai apresentar as soluções. Ela está apresentando as perguntas, mas ao mesmo tempo eu já também, além de colocar as perguntas, eu já estou apresentando também a sintonia das respostas, que nós mesmos vamos aqui estabelecendo. Ela faz as perguntas, mas as pessoas que estão ouvindo ali, elas mesmas já têm as respostas dentro do próprio coração. É o esforço, é a dedicação, é fazer ao próximo, é ajudar ao próximo, é desenvolver gratidão. Todo esse processo que nós já estamos estudando e viemos até aqui. Então, eu convido a nós, na próxima semana, partirmos deste ponto, um ponto em que a Matilde está trazendo a eles, podemos até partir desse próprio slide que nós estamos parados, que é a partir daqui é que ela vai agora trabalhar um pouco mais com o processo encarnatório mesmo, porque não imaginem que a gente vai simplesmente a cegonha vai derrubar você em qualquer lugar. Não, a gente tem que se preparar. A encarnação de quem quiser se aprofundar um pouco antes de voltar a esse estudo, leia ali no segundo livro, que é o livro que fala da encarnação de Segismundo, que é o segundo livro da Lavra de André Luiz, o terceiro livro da Lavra de André Luiz, é o... esqueci o nome dele, não vou lembrar. É um livro Missionários da Luz. Missionários da Luz, exatamente, que tem a encarnação de Segismundo. E ali, com certeza, a gente vai encontrar o que ela está querendo dizer que precisa fazer. Todo esse trabalho que ali teve, tanto o campo espiritual, eu vou tirar os slides, tanto ali no campo espiritual, que ela fala assim, olha, você vai ter um apoio espiritual, você vai ter um apoio aqui da espiritualidade amiga, mas você precisa desenvolver também no coração das pessoas gratidão. Então, aquilo que a gente vê na encarnação de Segismundo é o plano espiritual, trabalhando com aqueles que iriam receber Segismundo, fazendo todo aquele trabalho do processo reencarnatório. Então, quem tiver um tempo, já que terça-feira que vem a gente não tem o nosso encontro, quiser dar uma olhadinha na encarnação do Segismundo, eu acho que vale a pena. Tem um vídeo no YouTube que o pessoal fez e que trata muito bem da encarnação do Segismundo. Eu não sei onde eu tinha uma cópia dele, eu não sei onde eu coloquei. Se eu encontrar, eu coloco para vocês ali no grupo, que eu acho que vale a pena. É curtinho, não é muito longo, e vai dar uma boa, espraiar um pouco mais as nossas ideias, e a gente vai poder caminhar um pouco mais. Visto até aqui, aonde nós já caminhamos, eu queria abrir para vocês agora, queria ver de vocês se alguém pode
trazer alguma coisa a mais, se alguém pode aí nos ajudar um pouco a mais em compreender tudo aquilo que nós até aqui caminhamos. Queria ouvir um pouco de vocês. Por favor, gente, sintam-se à vontade. Ninguém tem nada para colocar hoje? Eu tenho para perguntar. Por favor, se eu souber a resposta. Se a gente for seguir todos esses passos que ela está colocando, quando a gente chegar aqui, a gente não erra nunca, né? O problema é o seguinte, né? É que a gente segue alguns. Então, Mas eu acho assim. alguns ainda são muito radicados porque, como a gente vê no Livro dos Espíritos, né? A raiz é o interesse pessoal. O interesse pessoal abre orgulho e egoísmo. Então, a gente consegue trabalhar um pouco o orgulho, a gente consegue trabalhar um pouco o egoísmo, mas trabalhar na raiz do problema, que é o interesse pessoal, esse denota mais tempo. E, por isso, múltiplas encarnações. Então, a gente corrige um pedacinho agora, corrige um pedacinho amanhã, numa outra encarnação, e assim sucessivamente. Mari, é impossível construir tudo de uma só. Então, tem fogo. Agora, a gente Eu pode... acho assim que quando a gente está fazendo o planejamento reencarnatório, né? Algum bom espírito vai falar, Fia, ainda não, isso daí você não vai conseguir. Com certeza. Porque a gente não vai chegar aqui, não vou conseguir dar a cara a tapa, porque eles sabem que a gente não vai conseguir, não vão deixar a gente passar por aquilo, né? Então, eu penso assim, que se você veio, já que você está aqui, é porque você conseguiu alguma evolução, porque senão não deixariam você estar aqui, né? E mesmo assim a gente chega aqui e faz tanta bobagem, sabe? A gente tem tanto orgulho, a gente não se permite errar nunca, a gente acha que a gente é perfeito, que a gente sabe tudo. Sabe, a gente é tão ignorante nas coisas, não é? Depois que a gente fez, a gente fala, ai, que desnecessário, né? Não sei, eu acho que a gente chegando aqui, a gente tinha que ser mais perfeitinho um pouco. Eu acho que a gente está melhorando, né, Marcos? A gente vai melhorando aos poucos, né? Não dá para fazer tudo numa encarnação só. Ah, não dá. Mas se a gente olhar para o passado nosso mesmo, e quando a gente olha para o nosso passado, a gente tem que sempre jogar, tipo, se a gente quer olhar para nós mesmos, a gente tem que jogar 250 anos para trás. 250 anos para trás, poxa vida, provavelmente ainda tinha escravidão, ainda tinha uma série de coisas que hoje já não se tem mais. Se eu jogar mais 250 anos para trás, eu posso chegar lá na Idade das Trevas, podia estar queimando alguém na fogueira só porque pensava diferente de mim. Ou seja, eu de 250 anos atrás para agora, eu cresci alguma coisa. De 250 anos mais para trás, eu já cresci alguma coisa. Ou seja, a humanidade em si tem crescido. A gente sempre tem que dar essa ideia de mais ou menos 250, 200 anos, porque a fila lá do outro lado é bem grande para retornar. Não pensa que a gente retorna rapidinho, não, é muito difícil. Por isso que ela pede para as pessoas, olha, vocês têm que, isso aqui é uma oportunidade redentora, tem que ser aproveitada nos mínimos detalhes, tem que ser muito bem aproveitada. Então, se preparem bem, porque vai demorar muito tempo para você ter uma nova oportunidade. E o próprio Gregório, ele está nas trevas há 500 anos. E Matilde vai receber ele como filho. Mais para frente. Nós vamos ver nos próximos capítulos que a Margarida vai receber Matilde como filha e Matilde vai receber Gregório como filho. Já perceberam que são duas encarnações, ou seja,
o Gregório, que vai ser recuperado agora no final desse livro, ele vai ter ali um período de aproximadamente 100, um pouco mais de 100 anos, por aí, terrestres, nosso, para ele se preparar para retornar. É grande, é elástico esse período. É que para um espírito que é imortal, 80, 100 anos é quase nada. Então, eles estão, você vê, o livro está projetando encarnações que vão... o capítulo 19, que a gente vai chegar nele, que é o próximo, Matilde vai revelar para Margarida que Margarida vai ficar grávida, que vai receber ela, Matilde, como filha. E vai pedir para que Matilde a receba, que Margarida receba como filha e eduque-a na senda do bem. Porque ela, Matilde, quando estiver preparada, vai receber Gregório como filho. Percebe que todo o planejamento é um planejamento a longo prazo. Não é um planejamento feito assim, não, isso é tudo a longo prazo. E todo mundo vai ter um período muito grande de preparo, Marcos. É bem grande esse preparo. Essas pessoas mesmo com quem Matilde está conversando ali, elas estão agora sendo resgatadas. Voltar nas famílias dela, encarnados, pode levar ali 100, 150 anos. Por aí. É um processo longo, mas que se inicia naquele momento. Então, ela tá apenas levantando condições para que eles vão pensando. Isso é que nem ela falou, isso daqui, gente, não vai ser realizado assim. Ela já falou isso, né? Isso não vai ser realizado de uma hora para outra. E isto pode levar de 100 a 150 anos para você ter uma oportunidade. Mas comece a se preparar agora. Comece a criar os seus vínculos, comece a ajudar o próximo, construir o bem, construir gratidão no coração das pessoas, para que elas possam te ajudar. Ela, mais para frente, vai até falar, olha, vocês já pensaram que vocês, na situação em que vocês se encontram, essas pessoas estão nas trevas, situação de perispírito bastante complicada. Vocês já pensaram que vocês vão ter grandes problemas para encarnar? Vocês vão encarnar com problemas. Vocês já pensaram em quem vai receber vocês? Quem vai ser a mãe? Quem vai ser o pai? Que podem estar recebendo vocês? Não por uma questão de expiação, mas por uma questão de gratidão que você desenvolveu entre eles e que eles agora se sentem gratos de te receber como filho para te ajudar a progredir? Vocês já pensaram nisso? É a próxima pergunta. Semana que vem, cena dos próximos capítulos. Ela vai desenvolver tudo isso ainda. Mas isso não é feito de um dia para o outro. Nós não crescemos de um dia para o outro. É um processo longo. A gente acha que a gente, chegando aqui, a gente vai dar conta, achando que fez tudo, né? Ai, filha, volta, porque você fez só 30%, viu? Você vai ter que voltar. Nossa Senhora, deve dar um desânimo, né? Olha, eu diria para você que eu ficaria grato se alguém falasse para mim que eu fiz 30%. Porque eu acho que a grande maioria não faz nem isso. Se é que a gente... Eu acho que eu faço bem isso. Bem isso. Porque a promessa pode ter sido assim, estrondosa, né? Só que chegou aqui, não foi bem isso. As reencarnações solidárias, ser solidário é muito complicado, né? Ó, nessa você fez esse tantinho, mas ainda ficou aquela lá para trás. Ixi, aí não acaba nunca, né? Não, veja, é o que a gente vê no Código Penal da Vida Futura, no capítulo 7 do Céu e Inferno, né? Se você aprende, se você já aprendeu aquele caminho, o passado, ele fica. Por quê? Porque o objetivo, qual é o objetivo da encarnação? É vos fazer progredir, fazer com que você cresça intelectual e moralmente. Então, você reparou, você aprendeu, acabou. Você não precisa voltar, porque você já aprendeu. Há novas experiências, há novas tentações, há novas coisas para serem realizadas. Então, cada vez você vai se apurando mais. Eu não vou ter que responder agora aqui, isso é óbvio, né? Mas a gente pode até lembrar. Eu não posso responder pelos atos que, quando eu era lá no mundo primitivo, que eu meti uma pedrada na cabeça de Ciclano ou Deltrano, matei o cara na pedrada. Eu já aprendi que não é para matar ninguém na pedrada. Eu já passei desse nível.
Então, agora eu tenho outros níveis pela frente. Eu preciso aprender agora a não matar as pessoas, roubando delas a esperança, roubando delas o amor. Agora eu tenho que trabalhar com outros sentimentos, com coisas mais Não matar apuradas, com as palavras, né? com as palavras. Então, eu tenho que aprender agora a apurar mais isso. Eu vou apurando cada vez mais. Então, aquilo que era lá no mundo primitivo, aquilo já ficou no mundo primitivo. Eu olho para o passado e vejo apenas como história. Mas o que me importa é agora o presente e o que eu tenho para fazer no futuro. Construir agora o meu futuro. Construir com ações boas, com ações no bem. E é esse o trabalho. E essas ações, elas vão me redimindo as faltas do passado. Redimindo de que maneira? Aprendendo a não fazer de novo. A não cair no mesmo buraco, né? Então, essa é a ideia, né? Porque senão fica naquilo que você falou, né? Então não vai terminar nunca. Não. O que está lá no mundo primitivo, esquece. Eu já aprendi aquilo, por isso que eu fui para provas e expiações. Eu já consegui passar do jardim e entrei no nível fundamental, estou na escola de nível fundamental. Agora, eu preciso aprender mais algumas coisas na escola de fundamental, né? Para poder ir para uma escola de nível médio. Quando eu estiver razoavelmente bem aqui, eu vou para o nível médio. No nível médio, eu vou ter novas coisas para aprender e para ir, vamos dizer assim, afinando, né, esse desenvolvimento, né, lapidando esse espírito, perdendo esse corpo denso, né, tornando ele cada vez mais quintessenciado, mais limpo. Né? Essa é a ideia. Né? A ideia é essa. Agora, vai levar um bom tempo, Mário. Vai levar um bom tempo. Não sei se eu consegui responder. Quem sabe, né, Edu, com o passar de todo esse tempo, acho que nós todos, que já pelo menos não passa pela nossa cabeça matar, roubar, ou seja lá qualquer ato de violência, ou até mesmo prejudicar, né, uma outra pessoa, assim, acho que isso a gente já está tentando banir isso, né, das nossas ações, dos nossos pensamentos até. A gente sabe o valor que tem uma prece, uma oração, né? A vida de uma outra então, quem pessoa. sabe, com o passar de todo esse tempo, a gente não consegue também, um dia aí, estar reencarnando já num planeta na fase da regeneração, né? O que pode, talvez, facilitar, né? Eu não sei se essa é a palavra certa, sabe? Mas facilitar a gente conseguir realmente praticar uma vida mais voltada ao bem, às coisas divinas, assim, de uma forma mais completa, né? Quem sabe? A gente não sabe quanto tempo pode levar isso, mas a grande esperança é que um dia isso vai chegar, né? É uma questão de esforço pessoal de cada um, né? A construção do reino de Deus, infelizmente, ela é de cada um, né? Parece até uma coisa assim egoísta, mas não, ela é pessoal. E a própria Matilde vai tratar disso na próxima, um pouco mais adiante, né? Ela vai voltar a falar sobre isso, né? Que essa construção é uma construção pessoal, intransferível, que cada um tem que fazer, né? E lembra, nesse sábado a gente teve aquele NEP de São Paulo, né? E a gente estava estudando uma passagem de João, né? E a passagem de João que a gente estudou, terminava João perguntando, ali na praia, em Cafarnaum, quando Jesus, ali Pedro, né? Pergunta para Jesus, eu estou te seguindo, né? Mas e João que está aqui ao meu lado, né? E Jesus vira para ele e fala, que te importas? Segue-me tu. Ou seja, você é que tem que ir, você que encontrou o caminho, então segue-me tu. Ele, no momento dele, ele vai seguir. É cada um no seu momento. Cada um no seu momento. Então, é interessante, né? Eu lembrei disso que a gente acabou de fazer no sábado, né? Então, é cada um no seu momento. E cada um de nós tem o seu momento. Nós estamos aqui, nesse momento, encarnados, graças a Deus, no Brasil, a pátria do Evangelho,
temos essa oportunidade e, graças a Deus, encontramos no Espiritismo essa oportunidade de crescermos, de nos desenvolvermos, e isso é importantíssimo para nós. E quanto mais pessoas a gente conseguir mostrar, conseguir, vamos dizer assim, esclarecer as ideias, né, de que há algo mais, que precisa se pensar em algo mais, que a vida não pode ser resumida apenas em berço e túmulo, mas que tem algo mais que você pode fazer e que você, apenas de observar o mundo, olhar para o céu, olhar para as plantas, olhar para você mesmo, olhar para os animais, você vai perceber a presença de Deus, vai perceber esse amor de Deus nesse ambiente, nessa terra maravilhosa que nós estamos, e que é um momento que a pessoa precisa ali, por mínimo que seja, abrir os olhos e começar o seu caminho, né? Aproveitar essa oportunidade. Infelizmente, como a Matilde mesmo colocou, né? Muitos ali precipitadamente não fazem o dever de casa e às vezes acabam vindo e perdendo muito tempo, perdendo novamente uma encarnação. Pode acontecer, mas oportunidade, gente, nunca vai faltar. Oportunidade nunca vai faltar. Não sei se eu consegui esclarecer, Miriam, eu fico pior ainda. Não, perfeito, isso mesmo, né? É isso mesmo que eu quis passar um pouco também, sabe? Obrigado por A questão compartilhar de com a que gente. a gente ainda tem muito a percorrer, né? Mas, como você falou, a oportunidade nunca vai faltar. Nunca vai faltar. O E quando importante é a ela gente... aparecer, aproveita, que nem o André Luiz teve. Exatamente, Você pode até tremer naquele momento. Meu Deus. Ô, Miriam, quando te sim. convidaram para você esclarecer, você não deu uma tremidinha? Nem me fale, nem me fale. Mas você não abraçou e falou, eu vou Não, tentar, eu não, vou a fazer. princípio, foi tão difícil para mim, no sentido de que eu achei que não estava preparada, né? Não, estamos sempre preparados. Que foi tão difícil, até coloquei isso ao grupo, tudo, e depois, sei lá, acabaram me convencendo de que eu devia persistir, né? Que eu não pode, a gente não pode desistir das coisas assim tão fáceis, né? Exatamente. E eu não vou dizer que foi fácil, não. Era cada trabalho era um aprendizado, né? Mas ao mesmo tempo a gente vai ganhando um pouquinho mais de confiança e vai, sei lá, assim, havia trabalhos que terminavam e eu me sentia bom, acho que foi tudo bem. E outros eu já achava que não, mas é muito importante isso, né? É uma autocrítica em que a gente repensa como poderia fazer melhor numa próxima vez, né? Esse é o objetivo. O objetivo é a gente estar sempre Exatamente, aprendendo ali. Isso é exatamente. gratificante, não é? É Gratificante. muito, é muito. Então, quando você falou, realmente eu vesti essa carapuça porque passei realmente por uma situação Eu também, desse tipo. eu também. Ô, Sabe, eu sempre... Wagner, Oi. deixa eu te falar uma coisa, a título de curiosidade. Pois não. Então, esses personagens dos quais a gente está estudando agora, nenhum reencarnaram ainda. Olha, essa é uma pergunta um pouco difícil de eu te responder, porque o livro foi psicografado 49, não foi? em 49, tá? Então, aí, pelas Possível. datas que você está colocando, nem Matilde, nem o próprio Gregório, que tem que ainda resolver toda essa questão, nenhum deles ainda reencarnaram. Não, Matilde com certeza já deve ter reencarnado, Maria Aparecida, pelo seguinte, no capítulo 19, que é o próximo que nós vamos estudar, a nossa irmã Margarida, Matilde avisa ela que ela, nos próximos anos, ela iria ficar grávida e que ela iria receber Matilde como filha. Ou seja, se nós estávamos em 1949, que nós coloquemos ali, vamos só para a gente quantificar, vamos colocar mais uns 5 anos. A nossa irmã
vamos dizer, em 1955, a nossa irmã Margarida teria ficado grávida e Matilde já estaria hoje, possivelmente, A idade que eu tenho, 65. por aí. Então, possivelmente, até Gregório já possa ter voltado como filho dela. Possivelmente, sim. O que você está colocando é perfeitamente lógico e admissível. Possivelmente, até Gregório já tenha voltado. Obviamente, as condições de reencarnação de Gregório não devem ser as melhores, mas a Matilde já estava preparada para isso. Ela já sabia dessas situações, né? Então, possivelmente, esta família já deve estar montada. Possivelmente. Maria Aparecida, eu estou aqui especulando, entendeu? Eu não tenho como afirmar isso veementemente, mas possivelmente isso já aconteceu. Não, tudo bem. É que eu fiquei aqui na dúvida, assim, somando, né? Por conta de 49, né? Que foram as obras de André Luiz, eles vão datando. Sim. Então, como ela falou que ela viria para ser mãe dele, mas que ele teria ainda que passar por uns 100 anos na erraticidade, então, quer dizer, por essa lógica que eu coloquei. Sim, eu mesmo não fui muito feliz na colocação das datas, né? Porque, como você falou, né? Se a Matilde, ela viria a encarnar ali como mãe a Margarida, é como você colocou. Se vamos colocar aí para 55, ela estaria aproximadamente, como você falou, por volta de 65 anos. Ou seja, ela já retornou e ela já é mãe de Gregório. Gregório, possivelmente, se isso está tudo mais ou menos engendrado, possivelmente Gregório poderia estar aí com os seus 18, 19, 20 anos, mais ou menos nessa ordem de grandeza. Você está perfeitamente precisa dentro dos cálculos de data. Sim, eu concordo com você. Se a gente for especular nesse campo, com certeza está dentro mais ou menos dessas expectativas. Concordo, sim. É só curiosidade mesmo. Sim, mas você está certa, porque eu, quando eu coloquei 100 anos ali, está errada aquela informação, né? A informação não é muito precisa. A tua ideia é uma ideia muito mais clara. Agradeço pela correção, porque a informação que eu tinha colocado não é uma informação que tenha muito sentido partindo disso que você está colocando. Partindo disso que você está colocando, que nós temos de conhecimento que foi trazido no livro, então, a ideia que você colocou é muito precisa. Obrigado pela correção. A correção foi muito oportuna. Obrigado mesmo. Mas é porque a gente fica mesmo naquela cogitando, né? Porque assim, eu me coloquei nessa, eu falei, gente, mas espera aí, com esse tempo todo, então, na realidade, nenhum dos dois seria um reencarnado ainda, né? Usando a lógica do tempo, né? E aí, então, quer dizer, mas aí às vezes também eles colocam de uma forma assim, só para a gente entender o que vai acontecer com cada um de nós, o que precisamos aprender, e tanto lá quanto aqui, para a gente. E outra coisa, assim, o Adriano fala um negócio que eu acho muito interessante, que nós estamos na nossa melhor encarnação. Sim, se a gente for olhar para o passado, né? Como eu falei, né? Como a gente demora mais ou menos no mundo espiritual, uma oportunidade dentro da nossa família, isso se a gente não for alocado numa outra família, mas normalmente a gente volta na mesma família espiritual. O próprio livro dos Espíritos nos diz, né, que normalmente nós voltamos na mesma família espiritual. Não quer dizer que não haja outros casos, mas dentro da nossa família, vamos dizer assim, entre o desencarne e o reencarne, vamos colocar 100 anos. Ou seja, voltando 150 anos atrás, realmente, na atual circunstâncias, a gente está numa condição melhor do que estava antes. A gente melhorou um pouco do que era antes. Eu concordo em gênero, número e grau, como o Adriano coloca, que essa encarnação é a melhor, vista da encarnação anterior, com certeza. Porque os degraus que a gente vai galgando, né? Sim. Porque veja você,
por toda a falha que nós temos para a nossa evolução ainda. E, assim, quando fala que a gente tem a eternidade pela frente, às vezes parece um negócio tão longe, né? Mas aí você fala, não, mas é a eternidade, é o que eu vivo, é para o que eu fui criado, né? Para ser eterno em espírito, né? Então, assim, e vem aquela coisa antiga, a gente foi feito simples e ignorante, né? Sim. Então, até a gente chegar na angelitude, realmente é um negócio assim que em 1 ou 2 mil encarnações não dá mesmo para a gente chegar lá, né? Então, por mais conhecimentos que a gente tem, e às vezes a pessoa com muito conhecimento, como o Gregório e tantos outros, o Gregório, porque a gente estava falando sobre ele, tem um conhecimento grande, mas que ele só usou mesmo para prejudicar ele e outros que seguir ele. Então, quer dizer, ele não voltou, isso não atrasou ele como espírito, mas estacionou. Exatamente, ele está estacionado há 400 anos. E é isso que Matilde está tentando, vai tentar tirar ele desse estacionamento. Quando ele perceber isso, no capítulo 20, o capítulo 20 é lindíssimo, Maria Aparecida. Quando ele perceber, o momento que ele percebe o estacionar, quando ele percebe Matilde de Canossa, é a mãe dele, né? Quando ele percebe ela e ele, o diferencial, quando ele percebe esse diferencial, ele desmonta. Ele desmonta. Ele realmente desmonta. É o ápice, né? Então, realmente... Mas ele vai recomeçar, ele vai ter oportunidades. Ele, como você mesmo acabou de colocar, conhecimento não lhe falta. O que falta é direcionar essas energias que antes eram direcionadas para o mal, direcionar para o bem. É a mesma coisa que o Gúbio falou para o nosso irmão Leôncio, quando a pessoa estava passando por aquele momento de desequilíbrio, e falou para ele assim, age operando no bem. E ele, como um hipnotizador que conhecia muito bem como usar aquelas energias, ele usou para o lado do bem, as mesmas energias que ele estava utilizando antes em Margarida para o lado do mal, constituindo ali o bem, constituindo ali a caridade, o amor ao próximo. Ou seja, é apenas uma questão de mudança de energia. O próprio Gregório, com todo o conhecimento que ele tem, quando ele mudar esse lado da energia, quando ele conseguir compreender, ele vai, crescer mais rápido do que a gente imagina. Ele vai conseguir reconstruir o passado muito mais facilmente. Ele vai refazer isso, com certeza. Eu me lembro agora, eu não sei se você já leu aquele Distante de Deus. Não, eu não conheço esse livro, desculpa. Eu não posso falar agora de quem é o autor, porque eu não me lembro. Foi até a Thaís do Charles que me emprestou. E é uma história assim, lembra muito essa daí porque o personagem, no caso, ele tinha um conhecimento assim fantástico, mas ele só usava para o mal. Inclusive, eles viam em cavernas, ele acabava influenciando pessoas e ele também modificava o perispírito das pessoas, se tornavam bichos horríveis, e ele, quando eles só conseguem levar ele, tanto que ele vai para um outro planeta, ele fica lá. Quando a mãe dele, numa situação também bem mais evoluída do que ele, chega, assim, ele já estava preso, né? E aí ela vem para ajudar ele a entender o erro dele e o quanto conhecimento que ele tinha, que sempre era para ele usar para o bem, e ele sempre usou para o mal, né? E então ele tinha talvez os conhecimentos que o próprio personagem, agora me perdi o nome dele agora, Saldanha, o Gregório tenha, que ele conhecia muito a alquimia, mas todo esse conhecimento dele era tudo voltado para o mal.
E então aí é onde o título, né? Ele estava muito distante de Deus, né? E só o amor e a presença também dessa mãe que consegue resgatar ele, para ele aceitar a ser prisioneiro ainda em outro lugar, para com o tempo ele ir se tornando uma pessoa melhor, para quem sabe no futuro ele, né, voltar à carne, né? Então realmente é interessante que é o amor, assim, quando as pessoas falam assim, o amor mais próximo, mais puro realmente que as pessoas ainda conhecem é o amor de mãe, né? Com certeza. É uma verdade, né? Olha, não é questão de... Não, é uma pura observação. Você pode olhar aqui num conjunto de estudo, num centro espírita ou em qualquer ambiente de estudo, quantos homens tem, quantas mulheres tem. Basta olhar, gente. Desculpa, mas é verdade. A gente não pode relegar isso, com certeza. Na própria parábola de Adão e Eva, Eva veio de fora, Adão estava aqui, né? Ou seja, existe diferença, existe sim, existe um degrau aí a mais, o espírito que, como a gente diz, né, polarizar, né? Porque o espírito ele não possui sexo, mas ele tem uma tendência de polarização, um polo, né? E esse polo que desenvolve, vamos dizer assim, o amor, a ternura, o carinho, ele está preparado mais quando você vai para o lado do polo feminino. No polo masculino, ele pode aparecer, mas ele não é tão evidenciado. Ou seja, é desenvolvimento. Uma hora de um lado você desenvolve, outra hora você desenvolve do outro. Mas o que você colocou, Maria Aparecida, todos os espíritos nos colocam unanimemente, né? Que sempre que a gente está lá, é sempre o homem que está lá chafurdado no barro e a mãe que vai lá e pega na mão e tira ele para fora, né? E é isso mesmo, esse amor materno, né, realmente um desenvolvimento do amor filho, né? O amor filho é isso, né? O amor filho vai. O amor filho é um amor que só as mães podem descrever, né? O nosso irmão Emmanuel consegue, através da psicografia de Chico, coloca que o segredo da maternidade é o segredo entre Deus e a mulher. O homem não tem a menor ideia. E é verdade. O que Chico colocou ali é a mais pura verdade. Eu não tenho a menor ideia do que é uma maternidade. A gente é pai, mas eu não tenho a menor ideia. Isso é o segredo da mulher com Deus. A mulher ela se tornou ela se tornou um portal, né? Para a nossa chegada aqui, né? Sim. É muito bonito, sabe? Isso é muito legal, muito bacana. Obrigado, Maria Aparecida, pela colaboração. Você realmente corrigiu um equívoco meu aí. Muito obrigado por isso. Obrigado mesmo. Não, mas não é que às vezes eu fico ouvindo, prestando atenção, e de repente minha mente começa a me perguntar, e aí? Mas tem alguma coisa que não está esquisito. Mas não é erro seu, eu acho que porque assim, você tem um trabalho incrível de nossa, essa coisa que você faz, e eu acho assim, eu te admiro muito assim, por essa vontade que você tem de passar para a gente, que você aprende, e todo esse trabalho aí dos slides, eu acho muito incrível. Mas tem coisa que realmente tanta coisa que às vezes passa batida, assim. E aí, lógico, eu não estou fazendo nada, minha mente começa a me perguntar, lógico, né? E aí, quando eu tenho oportunidade, eu pergunto, mas é só, como eu disse a você, a título de curiosidade mesmo. Muito bom, muito obrigado. Obrigado mesmo. Continue participando, por favor. Obrigado. Bom, gente, alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Senão a gente pode partir para o encerramento. Semana que vem, gente, é feriado de 7 de setembro. Eu possivelmente não vou estar aqui em São Paulo. Então, eu vou pedir para vocês aí a permissão da gente não se reunir na próxima terça-feira. Já estava previsto, inclusive, no nosso cronograma, que eu tinha passado para vocês antes, né? E, então, semana que vem a gente não tem o nosso encontro. Eu vou publicar na segunda, já antes, avisando, olha, amanhã não tem tudo.
Mas na outra terça-feira, no dia 14, nós estamos aí de volta. Vamos pegar a partir do ponto que a gente parou ali de Matilde. A gente pode até voltar 1 ou 2 slides para trás, só para a gente se inteirar na situação em que ela vai estar ali colocando. Volto a dizer, quem tiver a oportunidade, dê uma olhadinha em Missionários da Luz, da Encarnação de Segismundo, acho que vale muito a pena para a gente entender o que Matilde está querendo dizer para todo mundo ali, para eles, qual o preparo que eles vão ter que fazer. É muito importante esse preparo, lembrar dessas coisas que parece que, isso é tão importante que parece que a encarnação é uma coisa que a gente vai fazer assim, não entra lá naquela sainha que você já saiu encarnado, não é assim. Tem um preparo muito grande, muito, muito grande. Como a gente comentou, que a Maria Aparecida mesmo nos lembrou, ali o preparo da Matilde, que vai retornar a partir da Margarida, e que vai receber o filho dela, o Gregório, no momento oportuno. Ou seja, tudo muito bem preparado, tudo muito bem trabalhado para que ocorra com oportunidade. A encarnação é uma oportunidade redentora da gente crescer. É isso, gente. Queria agradecer a presença de todos vocês e abro para quem tiver aí a possibilidade de fazer para a gente o encerramento dos trabalhos de hoje, sempre mantendo que o grupo está sempre aberto. Quem puder ali compartilhar com a gente as coisas, compartilhe, coloque palestras, o que vocês quiserem ali. O grupo é aberto, é um grupo que a gente possa ali realmente nos harmonizar e estabelecer uma boa sintonia entre todos nós. Edu, vou fazer, tá? Já que eu fiquei quietinha. Mas pode participar quando quiser, Meg. Tá sempre sim, mas muito lindo. Você se coloca super bem. Os desenhos, os complementos, todos que você faz, é muito esclarecedor. Tá? Então, eu vou fazer a prece de gratidão, tá? Do Chico, o João de Deus, a luz da oração. Senhor Jesus, pela bênção de sua doutrina santa, que nos apoia e levanta para o teu reino de amor, pela paz que nos ofertas, pela esperança divina que nos conforta e ilumina, bendito seja, Senhor. Pela carícia do lar, doce templo de carinho, que nos concede por ninho, céu na terra, campo em flor. Pelo aconchego suave, pela afeição que nos aquece, pelo consolo da prece. Bendito seja, Senhor. Pelo tesouro sublime de graças da natureza, pela serena beleza do mar, do jardim, da flor, pela fonte que entretece poemas de melodia, pelo pão de cada dia. Bendito seja, Senhor. Em tudo que nos reserve a luz de cada momento, o nosso agradecimento por tudo, seja o que for. Vivemos, Jesus querido, na alegria de encontrar-te, cantando por toda parte. Bendito seja, Senhor. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade desse instante de aprendizado e por aqueles que colocaram um copo d'água, que ela seja fluidificada, que tenhamos uma noite serena, um feriado grandioso, amoroso, que tudo corra bem e que possamos estar juntos novamente após a semana do feriado. Que Deus nos abençoe a todos e agradecemos ao nosso professor pelo carinho. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite, gente. Agradeço a todos vocês, um bom feriado para todo mundo. Muito obrigado. E a gente dará continuidade no dia 14. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado, gente.